No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Hoje, o podcast Farmácia em Dia aborda o uso medicinal da cannabis. E para tratar do assunto que está em amplo debate, não somente no Brasil, como em todo o mundo, o episódio conta com a participação da queridíssima doutora Margarete Akemi Kishi. Doutora Margarete é farmacêutica clínica com ênfase em práticas integrativas e complementares no SUS e também em cannabis medicinal. É professora de graduação e pós-graduação e coordena atualmente o Comitê de Cannabis Medicinal do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Doutora, é um prazer recebê-la em nosso podcast. Estávamos ansiosos para abordar esse tema e temos muita honra em contar com uma profissional tão gabaritada para nos orientar. Olá a todos, bem-vindos, meus queridos, ao podcast Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Iremos tratar sobre cannabis medicinal, veja bem, o uso medicinal da planta cannabis sativa e esclarecer algumas dúvidas. Estamos sempre à disposição de vocês para levar a melhor informação e a informação mais correta possível. Muito obrigada. Doutora, gostaríamos de saber o que é cannabis medicinal? Como que age no nosso organismo? Como ele deve ser administrado e se há efeitos colaterais? Se sim, quais os principais? A cannabis sativa é uma planta medicinal como qualquer outra, como a Valeriana officinalis, como a Passiflora incarnata e assim por diante. Ela tem atividade medicinal em função de uma série de substâncias bioativas presentes nela. Substâncias como THC, CBD, CBG, CBN, terpenos não canabinoides como alfa-limoleno, linalol, e o mirceno, além de flavonoides, ou seja, ela é uma planta medicinal como qualquer outro do planeta, de atividade medicinal, bem clara, de atividade medicinal, rica em fitocomplexos, em substâncias bioativas oriundas dela. Diferente da maconha, que é o uso social desta planta. O uso social desta planta, chamada maconha, ela se deve aos altos teores de THC, enquanto que a planta cannabis sativa de uso medicinal prevê uma presença, às vezes, de THC e às vezes não. Ou seja, nós temos produtos e medicamentos no mercado que têm em sua composição THC, CBD e outros canabinoides, ou podem estar na forma de um único produto como CBD ou um único produto como THC. Tá bom? Uma única substância, melhor dizendo. Como é que ela age no organismo? Ela age no organismo interagindo com o nosso sistema endocannabinoide. O que é o sistema endocannabinoide? É um sistema interno que regula o nosso equilíbrio, ou seja, a nossa homeostase. Ela foi descoberta em torno de 1964, aproximadamente, por um grupo de Israel, liderado pelo nosso falecido e querido Rafael Michula, em que demonstra o isolamento e os receptores canabinoides no nosso corpo. Atualmente no Brasil, ela só pode ser administrada de forma oral ou spray oral. Tá? Não temos fumo, não temos aplicação externa, forma farmacêutica de externa e assim por diante. Nós temos um único medicamento registrado, um spray bucal, e temos uma série de outros produtos registrados pela RDC 327, que se chama produtos de cannabis. Sim, ela tem efeitos colaterais, os efeitos colaterais mais comuns são sonolência, fadiga, tontura, efeitos cognitivos, ansiedades. Muitas vezes em algumas pessoas cefaleia, euforia, alguns raros como taquicardia, aumento, hipertensão ortostática, diarreia, mas são efeitos colaterais que devem ser muito bem observados e acompanhados por um farmacêutico, principalmente que pode fazer o acompanhamento farmacoterapêutico e orientar isso, por exemplo, numa hipotensão ortostática ou postural de um idoso, né? Então, esses efeitos colaterais têm que ser bem acompanhados no início do tratamento. Muito bom saber disso, doutora. E existem contraindicações? Quais são as principais? Além disso, quais são os resultados esperados com esse tratamento?
Existem contraindicações? Sim, existem contraindicações. Então, na verdade, assim, nós utilizamos elas com maior precaução com pessoas na fase da segunda infância, pessoas que têm um transtorno de uso de substâncias abusivas, pacientes que têm história de esquizofrenia, psicose, doença cardíaca instável, doença respiratória. Vamos usar com muita precaução e gravidez e lactação, é óbvio, né? Precisa ficar bem atento a essas contraindicações. Tem várias pesquisas crescendo em relação em torno dela, no entanto, você precisa ficar atento, embora tenha segurança, né, com relação às contraindicações, uma vez que os pacientes que utilizam essa terapia, elas são protocolos de última escolha, ou seja, elas já vêm não responsivas aos tratamentos tradicionais e passam a entrar com um produto de cannabis. Então, ele já tem uma medicação, uma hipermedicação, e está entrando com um produto ou um medicamento novo, então temos que ficar atento se esses efeitos colaterais também não são gerados por interações medicamentosas, bem? Os resultados que se espera e que se observa diariamente com os pacientes que utilizam a cannabis medicinal é muito sintomatológica. Óbvio, né? O tratamento com cannabis sativa, ela é sintomatológica e não para doença, ou seja, eu cuido dos sintomas da epilepsia, do Parkinson, dos problemas relacionados ao câncer, da esclerose múltipla e assim por diante. O que se observa também sempre é uma melhoria no bem-estar total do paciente, uma vez que a cannabis se intera com o nosso sistema endocannabinoide, melhorando o nosso equilíbrio, a nossa homeostase, resultado de bem-estar físico, mental, surpreendente em poucos dias de tratamento. E é preciso ter prescrição médica, doutora? Quando o paciente faz o tratamento com cannabis medicinal, ele pode parar com os demais medicamentos que ele fazia uso anteriormente? E esse tratamento, ele tem prazo ou ele é contínuo? Em relação à prescrição médica, é importante que todos saibamos que a RDC 327, que foi publicada em 2019, estabelece as concessões de autorização para fabricação e importação desses produtos, bem como comércio e dispensação. Essas substâncias da portaria 344, como o canabidiol, CBD e THC, são controladas, são sob regulação sanitária. Sendo assim, a prescrição de produtos com THC acima de 0,2 segue a notificação de receita B, ou seja, a notificação azul. E produtos e medicamentos com THC abaixo de 0,2 até 0,2 segue a notificação de receita A, aquela notificação amarelinha. Então, ela é sim controlada, ela é sim por notificação. Então, é necessário que os pacientes apresentem esse tipo de documentação para terem acesso a isso nas nossas farmácias. Como eu já dito anteriormente, o protocolo de tratamento de cannabis medicinal é um protocolo de última escolha, ou seja, o paciente não está respondendo aos tratamentos tradicionais e, portanto, entra-se com a possibilidade de utilizar a cannabis sativa. Com isso, é óbvio que os demais medicamentos que ele utilizava vão ter que ser readequados, verificados, uma vez que a cannabis, como qualquer outra substância, sofre interação, por exemplo, com cetoconazol, com fluoxetina e assim por diante, com clobazam. Então, é necessário que tenha, de novo, um acompanhamento farmacoterapêutico, algum farmacêutico de preferência acompanhando esse paciente, para que se possa, junto com o prescritor que vai determinar o momento de entrada, o momento de adequação de alguns medicamentos, através do relato do farmacêutico, sobre isso. Então, precisamos ter, sim, uma equipe multidisciplinar e uma medicina integrativa em torno desse paciente. Quanto à utilização e o tempo de prazo, ele é determinado pelo médico. Acompanhando pacientes ao longo de alguns anos, como eu tenho, já desde 2014, 15 e mais especificamente um volume maior depois de 2018, o que a gente observa é que tem pacientes que, dependendo da situação, foi um paciente, por exemplo, que eu atendi, que tem uma sequela pós-cirúrgica
que é uma chamada dor de gatilho, que ela utilizou por 6 meses de uso contínuo e a partir daí ela passa a utilizar de acordo com a necessidade, enquanto que outros pacientes, como Alzheimer, como epilepsia, necessitam de uso contínuo por um bom tempo, mas isso quem determina é o clínico. Excelente, doutora. Há comprovação do uso de medicamentos ou produtos de cannabis medicinais para quais condições e doenças? Você pode listar para os nossos ouvintes? As principais evidências de resultados em condições de doenças do uso de cannabis medicinal está principalmente na síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa, tem assim como dor crônica. No entanto, existem ainda vários trabalhos encaminhando, vários trabalhos, estudos envolvendo vários setores, como a área oncológica, o câncer, Alzheimer, autismo, mas nós precisamos ainda aguardar maiores evidências científicas, embora demonstrem sempre resultados promissores. Bom, então, o maior cuidado e a maior atenção que nós devemos ter é encontrar, sim, prescritores, profissionais da área da saúde que possam realmente orientar vocês de forma clara, esclarecendo como e quando utilizamos esse produto, qual é o momento adequado da entrada, qual a idade e assim por diante, e em quais patologias. Em todas as doenças que existentes, a cannabis de alguma forma faz uma melhoria de bem-estar, mas isso não significa regressão de algumas doenças, né? Então, por exemplo, a esclerose tuberosa, que é uma doença de degeneração hereditária, que pode causar epilepsia e problemas comportamentais, como desenvolvimento cognitivo e motor, a gente já sabe, com vários trabalhos existentes já em pesquisa e publicados, que isso responde. Para vocês que não sabem também, a síndrome de Lennox-Gastaut, que também causa epilepsia em crianças, tem um impacto negativo grave no desenvolvimento mental e físico. Então, é mais comum em meninos, afeta cerca de 50 mil nascidos vivos. Então, é uma doença que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? A síndrome de Dravet acomete crianças ainda no primeiro ano de vida e é genética e degenerativa. E ela não pode ser confundida com convulsões por febre ou que provoque epilepsia grave. Então precisa tomar cuidado com estas situações. E como eu digo sempre acompanhado por um bom prescritor, uma boa equipe clínica e converse com o seu farmacêutico. Doutora, mais uma questão. Quais são as diferenças entre os produtos da RDC 327 de 19 e a RDC 660 de 22? As duas regulamentações existentes no Brasil, publicadas, tirando os habeas corpus, né, de autocultivo, os habeas corpus de produção própria, ou os habeas corpus, ações judiciais de associações que produzem também para os pacientes, nós temos duas regulamentações vigentes no Brasil, que é a RDC 327 de 2019, que trata do registro de produtos, do direito de registro de produtos a comercializar. Então, os produtos pela 327 têm o direito de produzir e vender em uma farmácia, comercializar, vender em uma farmácia produtos que já têm alguma atividade de não toxicidade, de segurança garantidos, mas que continuam em pesquisa clínica. Esses produtos têm um registro que vale por 5 anos. E a RDC 660, a primeira RDC que fala do uso compassivo de produtos de cannabis é a RDC 17 de 2015, que ela vem de origem às mães de cannabis. A RDC 660 de 2020 é a atual. Ela fala do uso compassivo. O que é uso compassivo? Uso por compaixões. Então, por que é por compaixão? É um paciente que vai utilizar um produto que não está registrado ainda no Brasil, que ainda tem estudos científicos, clínicos a serem conduzidos para alguma doença específica, e que você pode, ao adquirir esse direito, através de uma prescrição médica, um dossiê, um histórico da sua doença clínica,
solicitar uma autorização de importação direta, ou seja, o paciente ou o responsável pelo paciente, o cuidador pelo paciente vai comprar através de uma receita médica de uma empresa qualquer do mundo, que eu quero qualquer, não é qualquer de qualquer uma empresa específica, XPTO, de alguma marca, um produto, garante a ela o direito de comprar e importar sem que isso fique preso na Polícia Federal, tá bom? Ou seja, que o produto fique retido na alfândega. Então, o paciente adquire esse produto por conta própria, por prescrição médica. A partir daí, ele faz uso de acordo com o que foi indicado e de quem o acompanha. De preferência, gostaria que os pacientes que utilizam o produto 660 conversem com o farmacêutico clínico que possa orientá-lo e acompanhá-lo e assim auxiliar o tratamento médico e o paciente. Doutora, poderia nos explicar o que são produtos de associações? Os produtos de associações são produtos criados por associações de pacientes que, antes da regulamentação da 660 ou antes da 327, acharam um caminho judicial de requerer uma liminar para produzir para os seus pacientes, o cultivar e o produzir o produto e utilizar dentro dos seus pacientes, dentro da associação. O produto que tem rastreabilidade e controle de qualidade é o produto da 327. Não significa que os produtos da 660 e os produtos das associações não os tenham. Eles podem ter ou têm. No entanto, a rastreabilidade, ou seja, o acompanhamento de todo o produto, é feito quando é registrado pela Anvisa, que nesse caso é a 327. Para finalizar, eu já agradeço imensamente a sua participação, doutora, foi maravilhosa, mas eu gostaria também de ressaltar qual que é o papel do farmacêutico em relação ao cannabis medicinal. Como se realiza o monitoramento e acompanhamento dos pacientes que utilizam cannabis medicinal? O papel do farmacêutico é sempre importante em qualquer coisa, seja para tomar um suplemento, seja para tomar um medicamento fitoterápico, seja para tomar um medicamento anti-inflamatório, um analgésico, um antitérmico. O papel do farmacêutico é fundamental. Por quê? Óbvio, né? Nós podemos acompanhar o paciente, observando quais são as reações adversas, se o paciente está tomando no horário adequado, se o paciente não está misturando medicamento com alimento, e assim por diante. Então, o papel do farmacêutico é fundamental em qualquer das áreas, mesmo para um simples produto dermatológico. Qual é o melhor horário de utilizar um esfoliante? Quando eu devo trocar o filtro solar? E assim por diante. No entanto, para os pacientes que utilizam a cannabis medicinal, a importância dela se vê muito maior. Então, por exemplo, hoje eu acompanho pacientes em cuidados paliativos, ou seja, já em cuidados finais da sua vida. Eu acompanho pacientes idosos com Alzheimer, com esquizofrenia, que começam a fazer uso de cannabis medicinal e têm problemas de adequação de dose, reagem mal no início da dose ou não reagem com aquela dose. Então, esse acompanhamento farmacoterapêutico, ou seja, o acompanhamento de tudo que ele usa ao longo da vida dele, é extremamente importante. E como é uma terapia de última escolha, ou seja, eu só vou utilizar ele depois de ter passado por vários outros tratamentos, o farmacêutico precisa demais acompanhar ele. Bom, demais, demais, demais. É óbvio que para isso ele precisa ter conhecimento, ser farmacêutico, ter conhecimento do uso da cannabis, de quais são as substâncias presentes, quais são as reações adversas, o que é que pode acontecer. Excelente participação. Gostamos muito de todo o aprendizado passado nesse episódio e agradecemos por ter aceitado estar no podcast Farmácia em Dia. Muito obrigada a todos os ouvintes do CRF, do podcast Farmácia em Dia. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Até a próxima.